A graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos, um dia abençoado e depois uma noite de descanso para vocês. Esperamos que vocês estejam superando as dificuldades e é com alegria que nós estamos aqui e vamos, nesse momento, ler a palavra de Deus. O texto de hoje é Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 20. Nós vamos ler. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e ele o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Quero trabalhar com vocês no texto que nós lemos, para quem chegou agora, Lucas 15, de 11 a 20. Mas eu quero trabalhar essa expressão que se encontra no texto, caindo em si. Lá no meio do chiqueiro, entre os porcos, vem essa expressão idiomática, em si. Em si faz parte de uma unidade indivisível. Em si não dá para dividir, é indivisível. Vamos pensar em um jovem envolvido em sonhos, interdições durante a sua adolescência e juventude, punições, com a testosterona em nível elevado, alimentando seus instintos, as suas paixões, as suas pulsões, fortalecendo o estranho que nele habitava e o estranho que habita em cada um de nós. Paulo diz que a gente tem uma luta constante entre fazer o bem e fazer o mal. Alguém diz que a gente tem 2 lobos dentro de si, e o que prevalece é aquele que é mais alimentado, e aí a gente precisa escolher qual tipo de lobo que a gente vai alimentar. Se é o lobo mau, ele vai crescer, ele vai triunfar sobre nós. E o jovem, cheio de paixões, ele tinha um estranho dentro dele, com doses cavalares de adrenalina. Ele busca sensações e experiências com o seu corpo envolvido em êxtases libidinosos, drogas, bebida alcoólica, ocultismo e todas as coisas que geralmente se juntam a essas.
Ele troca a segurança pelas aventuras da vida. Ele decide fazer isso. E é o livre-arbítrio que todos os homens e mulheres receberam de Deus, o direito de escolher, ainda que seja o ruim, ainda que seja a perdição, ainda que seja a morte, é um direito da pessoa escolher. E ele resolveu, então, trocar a segurança pelas aventuras. Ele se rebela contra o conhecido, em busca da maximização dos seus inquietantes desejos, rompendo com as conexões familiares, com as conexões culturais, com as suas crenças, com seus valores. Ele decidiu, conforme diz aí fora, chutar o pau da barraca. Mas os sonhos desse jovem se transformaram em pesadelos, se transformaram em insônias, em solidão. Ele descobriu que as emoções precisam juntar-se com a racionalidade. Emoções são muito boas, irmãos. Todos nós precisamos das emoções para viver, mas ela tem que ser dosada com a racionalidade também. E ele conclui que foi profundamente enganado. Entendeu que foi irreverente, foi ingrato, foi imprudente com seu pai. Sentiu saudade dos limites da casa paterna. Eu imagino quantos sonhos ele deve ter tido com a casa paterna, com o sentimento de pertencimento, pertencer à família. Eu acredito que foram muitos. Em terra estranha, portanto, um imigrante despido de recursos materiais, sem residência, sem emprego, restou-lhe somente o sobreviver. Sobreviver nos campos, cuidando de porcos e comendo com os porcos, com os pés sujos, com o odor do ambiente inteiramente desagradável. Por isso que diz aqui, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. O que eu quero frisar aqui, que é extremamente importante, ele decidiu cair, e agora lá no meio da lama dos porcos, ele decide levantar-se. Levantar-me-ei. Vou me levantar. Vou romper com essa porcaria aqui. Vou romper com essa vida aqui. Não vou me levantar só. Eu vou reprogramar o caminho. Eu vou traçar o itinerário. Eu vou voltar em direção do meu pai. E quando eu vê-lo, eu vou dizer: eu pequei contra Deus e contigo. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero ser um serviçal aqui na tua casa. Meus irmãos e irmãs, cair em si significa rever os conceitos,
rever aquelas verdades que não são verdades, rever aquelas vozes que não são verdadeiras, disciplinar os instintos desenfreados. Cair em si é dar meia volta, é olhar para dentro de si, não olhar para o outro, para a outra, mas olhar para dentro de si, tornar-se consciente da sua realidade, do seu quadro, fazer um diagnóstico. Ele investiu tudo que tinha fora de si. Quanta gente, quantas pessoas estão investindo tanto fora de si e estão se esquecendo de si próprio. Estão esquecendo de olhar. Olham no espelho, enxergam o rosto, dão um jeito de melhorar. E isso é interessante, sempre é bom, mas não conseguem olhar lá dentro de si, onde só tem um cirurgião que pode operar e pode atuar, que é o Espírito de Deus. Mas agora ele decide investir no seu interior, porque ele entendeu que estava vivo, mas não vivia. Tem muita gente viva aí, mas não está vivendo, está sobrevivendo. Embora com dinheiro, com recursos materiais, mas são cadáveres ambulantes pelas nossas ruas. Ele descobriu que o mundo o atraiu, as coisas do mundo atraíram ele, mas depois ele foi traído pelo sistema. É assim que acontece. O sistema atrai você, depois te trai. Por exemplo, o sistema manda você comprar, dá um cartão de crédito para você, você sai comprando. Depois você não pode pagar, o sistema te coloca no Serasa. Entendeu? O sistema diz que você tem liberdade de expressão. Aí você sai ameaçando, caluniando, injuriando. O sistema te processa e te condena. O mundo é assim. O mundo enche os nossos olhos. Tem uma atração fantástica, porque o mundo jaz do maligno. O maligno cria as artimanhas dele para atrair. Ele caiu em si. A gente precisa fazer todos os dias é cair em nós mesmos. O ladrão, do lado de Jesus lá na cruz, nos últimos instantes da sua vida, ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Ele caiu em si. E ao cair em si ali, ele ouviu as palavras maravilhosas de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pedro negou o Senhor. Negou de maneira feia, horrorosa. Negou o Senhor. E depois ele caiu em si, chorou amargamente. Não era um remorso, era tristeza, porque ele pecou contra o seu Senhor. Caiu em si. E Pedro foi refeito, restaurado, num novo homem, num pregador extraordinário da palavra de Deus. Um certo dia ele pregou, conforme diz Atos dos Apóstolos, e 3.000 pessoas se converteram. Grande pregador da palavra de Deus. Paulo ia de Jerusalém para Damasco, e a palavra diz que ele caiu por terra e caiu em si. Não foi só um tombo, tomou um tombo
com o seu corpo, mas caiu em si, olhou para dentro dele mesmo e tomou uma atitude na vida. Já diferentemente, Judas Iscariotes fez o que fez e depois ele se encheu de remorso e entregou, jogou as moedas da traição lá no templo e foi e se enforcou. Tem gente que se entristece como resultado de uma operação do Espírito de Deus. Tem pessoas que não se entristecem, mas ficam cheias de remorso. Remorso não leva ninguém para o céu. Só leva para o céu é arrependimento, é mudança de vida. Irmãos e irmãs queridos, queridas, o confinamento no meio dos suínos deve ter sido um dos piores confinamentos da vida. A comida era a mesma que ele preparava para os animais. O texto que nós lemos diz que ele sentiu necessidade de pertencimento. Estou sozinho aqui. Sentia-se desintegrado. Estava partido numa busca equivocada de satisfação, de prazer. Quem nunca sentiu falta? Quem nunca sentiu falta desconhece o que é desejo. Ele nunca desejou. Estava na casa do pai, tinha tudo, segurança, mas agora ele sente falta. Quando a gente sente falta, a gente passa a desejar que passe logo a pandemia, que a gente sai de quarentena, a gente vai valorizar como é andar pela rua, como é bom ir livremente ao supermercado, à farmácia, ao trabalho, à escola. Foi isso que aconteceu. Saudade do pai significa desejo de integração original. Significa voltar ao primeiro amor, ao equilíbrio entre prazer e realidade. Isso foi o que ele sentiu. Ele sentiu algo bom. Eu vou voltar para casa. Ele não caiu em lugar nenhum, em nenhuma pessoa. Ele caiu em si. Cair em si é o melhor lugar para se cair. Quem cai em si descobre o caminho de retorno. Diferentemente de quem cai nas desculpas, nas acusações, nos braços de políticos, nos braços da ideologia, nos braços da religião. Cair em si é o melhor lugar, meu irmão, minha irmã. Cair em si. Solitário e abandonado no confinamento de um chiqueiro, dormindo e comendo ali. Ele não comia a carne dos suínos, ele comia a comida deles. Isso faz a gente ficar entristecido. Quantas pessoas ainda vivem assim? Milhares de pessoas que fizeram escolhas erradas, foram condenadas e se tornaram prisioneiras em condições de deprimentes, insalubres, vivendo amontoadas. Mas como a graça de Deus operou naquele chiqueiro, a graça de Deus opera dentro dos presídios e das celas onde estão homens e mulheres. Igualmente é grande o número de pessoas honestas e trabalhadoras que ficaram desempregadas e estão sobrevivendo sobre pontes, viadutos e marquises. Mas a boa notícia é que essa mesma graça também
atua na vida de homens e mulheres que estão nessas condições. A opção para outros milhares foi o crack, a maconha, a cocaína, as bebidas alcoólicas, as promiscuidades sexuais e tantas outras coisas. Mas até aí, a graça de Deus trabalha na vida dos indivíduos. Pessoas com melhores condições financeiras estão se entupindo de medicamentos controlados, de tabagismo, de jogos, de tantas coisas ruins. A graça de Deus se faz presente também nesses ambientes. A boa notícia, amados e amadas, é que a graça preveniente de Deus supera as fronteiras humanas e trabalha na vida de cada pessoa que cai em si. A graça de Deus deposita o divino azeite, esperando que a faísca que reside dentro de cada pessoa, segundo Santo Agostinho, acenda o fogo do Espírito. E o fogo, esse fogo do Espírito, que concede energia para retornar para casa, para junto do Pai, lugar seguro, lugar de integração da personalidade fragmentada e dividida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça em nome de Jesus. Compartilhe a pregação desta hora com outras pessoas que estão precisando, pessoas nos hospitais, nos presídios, nos abrigos, pessoas que vivem sozinhas, pessoas que estão enfrentando dificuldades. Replique, multiplique esta mensagem mandando para elas. Nós estamos à disposição de todos vocês, orando, intercedendo a Deus por cada um de vocês, pelo nosso país, esperando que Deus faça justiça em nossa terra. E eu quero impetrar a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém.